Olá, meus bons amigos psicólogos e psicólogas que irão prestar o TRT 15. Hoje é um grande dia. Nós começamos este grande curso, não só em quantidades de horas, mas em qualidade. Um curso que com certeza vai te ajudar muito a ir bem nessa prova, a dar conta de todo o conteúdo específico. Hoje nós começamos a nossa primeira aula com avaliação psicológica e psicodiagnóstico. Esse faz parte do primeiro módulo, tá? E com certeza você vai ter um ótimo desempenho. Só lembrando que o nosso curso ele é muito completo, tá bom? Ele é recheado, você vai perceber que ele é recheado de questões, tá? Eu entendo que teoria é bom, é ótimo, mas assim, se nós não trabalharmos questões, não batermos nessa tecla, fica muito complicado. Então, junto com as aulas, no meio das aulas, a gente vai trabalhando questões também. E ao final do curso, tá? Vai haver um simulado, só que esse é um simulado em tempo real, ou seja, você vai ali na nossa plataforma concurspsicologia.com.br e você vai ser direcionado para um simulado onde você vai responder e já vai ter o seu feedback em tempo real, tá ok? Esse é um grande presente para você que está estudando, para você que busca um curso de qualidade, um curso que é entregue no prazo, um curso que mantém a sua qualidade do começo ao fim, tá? Isso são coisas que nós prezamos. Qualidade e prazo de entrega, porque eu sei que você tem um prazo, você precisa cumprir esse edital, você precisa estudar, e esse é o meu maior respeito com você. Então vamos lá? Vamos começar o nosso curso Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico, tá certo? Vamos começar porque é um curso denso, é um curso intenso, que com certeza você vai precisar prestar muita atenção. Então vem comigo, olha só. Bom, eu gostaria de falar primeiramente sobre o conceito de avaliação psicológica, tá? E eu trouxe aqui alguns conceitos para que nós possamos compreendê-la, tá? Primeiro conceito se refere à resolução 007 de 2003, ok? Olha só o que essa resolução vem dizer. Segundo a Resolução 007 de 2003, a avaliação psicológica ela é entendida como um processo, tá, que é técnico-científico do que? De coletas de dados, estudos e interpretação de informações a respeito dos fenômenos que são psicológicos, tá certo? Bom, esses fenômenos eles são resultantes de uma relação, da relação do indivíduo com a sociedade. E para isso, ele vem se utilizar tanto de estratégias psicológicas que se referem a métodos, a técnicas e também a instrumentos. Bom, então uma coisa que você precisa já de cara guardar é que a avaliação psicológica, ela gira em torno, a atenção dela é voltada para os fenômenos psicológicos, tá certo? Ou seja, esse processo que é técnico, que é científico, de coletas de dados, de estudos, de interpretação de informações, são a respeito desses fenômenos psicológicos, tá ok? E esses fenômenos, eles estão relacionados em cima da própria relação do indivíduo com a sociedade. Não tem como fazer essa distinção, tá? Essa distinção ela é muito importante dentro da avaliação psicológica. Não tem como eu avaliar o indivíduo isoladamente, tá ok? Bom, outro conceito de avaliação psicológica agora sobre Alchieri e Kruse. Já, inclusive, eu vou trazer uma questão, aliás, duas questões a respeito do livro de Alchieri, tá ok? Olha só. O conceito de avaliação psicológica é amplo
ele se refere ao modo de conhecer, olha aqui os fenômenos de novo, e processos psicológicos por meio de procedimentos de diagnósticos e também de prognósticos, criando as condições para a coleta de dados e permitindo dimensionar este conhecimento. Bom, Alquieri Cruz também vem trazer que é possível representar a avaliação psicológica como sendo o resultado de 3 critérios ou aspectos que são interdependentes. Eles são a medida, o instrumento e o processo de avaliação. Bom, uma coisa que é muito importante acerca deles é que cada um deles possui uma representação teórica e metodológica que é própria desse objeto. Esse objeto que é nada mais, nada menos que os fenômenos psicológicos, que os processos psicológicos, tá ok? Bom, no que se refere à finalidade da avaliação psicológica, geralmente essa está associada a uma intervenção psicológica futura, que vem para subsidiar uma decisão em pesquisa ou mesmo, olha aqui que importante, associada ao autoconhecimento. Bom, então uma coisa muito importante acerca da avaliação psicológica é que Cássia Preto vem trazer é que uma das características dessa avaliação, ou a finalidade dessa avaliação, se refere ao autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu vou trazer daqui a pouco, inclusive, em cima de uma questão, tá bom? Mas, antes, eu gostaria de trazer uma outra questão para que nós possamos compreender um pouco melhor acerca do que nós falamos em cima desses 3 critérios, tá bom? Olha só. Questão ano de 2016 da FCC, olha o que ela diz. A constituição de uma subárea do conhecimento psicológico, conhecido como avaliação psicológica, se afirmou historicamente como uma disciplina que tem o objetivo de medir os fenômenos e os processos psicológicos. Como campo de conhecimento e de intervenção, surgiu uma série de situações práticas e de explicação sobre os problemas humanos. Nós acabamos, inclusive, de ler esse texto na íntegra, não? Bom, a avaliação psicológica ela é o resultado de 3 critérios. Alternativa A: técnica, instrumento e processo de avaliação? Não foi isso que nós vimos como resultado, né? O instrumento da consistência estatística, um instrumento auxiliar e a contextualização da avaliação? Não tem nada a ver com o que nós vimos. Um tópico, um instrumento de avaliação e um instrumento auxiliar, também alternativa errada. Um fenômeno a ser medido e um instrumento e um processo de avaliação. Puxa, parece que nós vimos isso, não? Vamos só confirmar com a última. Um processo como um instrumento, a medida que surge ao longo da avaliação e a intencionalidade do avaliador. Bom, então após eliminar aqui as 3 primeiras alternativas, nos resta as 2 últimas. A alternativa E, ela vem falar que o processo é como um instrumento, tá? A medida, até aí ok, que surge ao longo da avaliação e a intencionalidade do avaliador. Aqui ela destruiu a alternativa. Por quê? Porque, como nós vimos, a alternativa vem falar sim de medida, vem falar sim de instrumento, mas vem falar de um processo de avaliação. Exatamente o que diz a nossa alternativa D, né? Fala de um fenômeno a ser medido, de um instrumento e de um processo de avaliação. Realmente, com isso, a alternativa correta, alternativa D, tá certo, pessoal? Bom, vamos dar continuidade? Questão ano de 2015. Dentre as principais características da avaliação psicológica, então ele está buscando as principais características da avaliação psicológica. Está que ela é
Alternativa A, um processo simples, rápido e fácil. Alternativa B, um processo de autoconhecimento. Alternativa C, um conhecimento definitivo sobre o comportamento observado. Alternativa D, um sinônimo de aplicação de testes. E alternativa E, uma avaliação de determinadas características somente. Bom, pessoal, essa é uma questão, de certo modo, muito simples, porque nós acabamos de ver, não? Olha aqui, se refere a um processo de autoconhecimento, como disse Cássia Preto. É uma das características, uma das finalidades mais importantes da avaliação, esse processo de autoconhecimento. Agora, aqui nós podemos já eliminar o resto, mesmo que nós não tivéssemos tanto conhecimento, né? Porque a avaliação psicológica não é um processo simples, não tem nada a ver, pelo contrário, ele é um processo amplo, né? Como nós já vimos. O conhecimento definitivo, olha, toda alternativa que taxar como algo já estabelecido fica com o pé atrás. Aqui ele está dizendo que o conhecimento é definitivo. O conhecimento não é definitivo acerca do que nós adquirimos ali no meio da avaliação psicológica, não? É um sinônimo de aplicação de testes, né? Você está reduzindo a avaliação psicológica à aplicação de testes. É claro que isso faz parte, mas não é somente. E a avaliação de determinadas características, olha aqui o extremo de novo, somente. Então, realmente, a alternativa correta, a alternativa B. Bom, questão também FCC ano 2016 e também o mesmo texto de uma questão que nós já acabamos de ver, tá bom? Mas eu vou ler novamente para que a gente possa entender que existem coisas diferentes que ela vem pedindo. A constituição de uma subárea do conhecimento psicológico, conhecido como avaliação psicológica, se afirmou historicamente como uma disciplina que tem por objetivo medir fenômenos ou processos psicológicos. Bom, então uma coisa muito importante para que nós possamos entender é o seguinte, quando nós falamos nesse objetivo, tá? A avaliação psicológica ela tem sim por finalidade, por objetivo, olha aqui, medir fenômenos ou processos psicológicos. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara para que você não perca, tá bom? Sempre medir esses fenômenos, sempre medir esses processos psicológicos. Tá certo que na outra questão nós falamos de uma característica que era o autoconhecimento. Legal, beleza. Segundo a Cássia Preto, tá? Mas inclusive a resolução 007, como Alquieri, ele vem trazer essa questão do medir esses fenômenos. Não perca isso, tá bom? Vamos dar continuidade. Como campo de conhecimento e de intervenção surgiu uma série de situações práticas de explicação sobre problemas humanos. Por meio de uma avaliação psicológica, busca-se, alternativa A, responder às demandas sociais e à previsão de condutas individuais, alternativa B, responder às demandas sociais e às possibilidades de avaliação em curso, bem como prever a conduta do avaliado, alternativa C, responder às demandas sociais novamente, pois o indivíduo é um ser social e por isso é a única esfera que conta para uma avaliação. Alternativa D, atê-lo estritamente no escopo da avaliação, enfocando as possibilidades do sujeito. E alternativa E, a previsão das condutas do indivíduo a fim de se obter maior controle sobre eles. Bom, para responder essa questão, eu gostaria de trazer um trecho do livro do Alquieri que nós não vimos ainda, e eu estou trazendo agora para que a gente possa entender esta questão, tá bom? Vamos lá? Olha só o que ele diz. Na trajetória da afirmação da avaliação psicológica como campo de conhecimento e de intervenção, surgiu uma série de situações práticas de explicação sobre os problemas humanos, transtornos
e descompensações psicológicas relacionadas ao aprendizado, interação social e adaptação na atividade de trabalho, ambos calçados em um certo formalismo teórico, baseados no uso extensivo de técnicas de exame. Em meio a essa afirmação, subsiste a necessidade de responder às demandas sociais e às possibilidades de avaliação, e também a previsão de condutas do indivíduo, a partir da leitura das suas condições de existência e de sua ação, tanto individual quanto coletiva. Bom, então essa questão ela traz que por meio da avaliação psicológica busca-se o quê? E é o que esse trecho ele vem trazer, que em meio desta afirmação que nós tratamos acima, subsiste uma necessidade, tá? Uma necessidade de responder às demandas sociais, às possibilidades de avaliação e também a previsão das condutas do indivíduo, dos indivíduos, tá? Com isso, a nossa questão ela se torna simples, não? Responder às demandas sociais, as possibilidades de avaliação em curso, bem como prever a conduta do avaliado. Questão simples quando nós conhecemos o texto, né? Esse texto, esse livro do Alchieri, Avaliação Psicológica, Conceitos, Métodos e Instrumentos, é um livro importante, tá ok? Se você conseguir adquiri-lo, muito bem, será de grande valor, tá bom? Bom, pessoal, com isso nós encerramos a primeira aula do nosso primeiro módulo do curso para o TRT 15, tá? Vamos dar continuidade, eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não adquiriu o nosso curso, vá lá, concursopsicologia.com.br e adquira, compre, com certeza você vai ter um enorme ganho, um enorme valor para a sua prova, tá ok? Um grande abraço para você e até a próxima aula.